Olha como o mundo é grande, né? Somos tão formiguinha nesse mundão. A Terra é imensa. Somos um cisco visto de longe. Ops, não dá nem pra ver. Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Não esqueça de deixar sua presença nos comentários. Hoje iremos falar sobre o planeta Terra. Uma aula super legal de ciências. Nós temos 9 planetas, né, professor? Professor, eu decorei o nome dos planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Turma, por muitos anos, no Sistema Solar havia 9 planetas. Plutão era o 9º planeta, o menor a fazer parte e manter a órbita. E deixou de ser considerado um planeta por volta de 2006. Então são 8 planetas? Sim, porém neste ano de 2023, a NASA reclassificou como um planeta anão, pois diante de muitos estudos pelos astrônomos, encontraram corpos espaciais parecidos com Plutão diante do cinturão de Kuiper. Esses corpos são identificados como os objetos transnetunianos, ou plutóides, que estão aglomerados num tipo de mundo rochoso, pequeno e gelado, há aproximadamente 4,5 milhões de anos. Nossa, eu nem sei calcular essa distância, deve ser muito longe. Com certeza, Chique. Deve ser muito e muito longe. E como é a Terra, professor? O planeta Terra é o 3º planeta e o 5º maior do Sistema Solar. Nosso planeta é formado pela maior quantidade de água, 71% de sua superfície, com as placas tectônicas e o campo magnético. Tem uma forma esférica e com os polos achatados. Só que na Terra que tem vida no planeta? Até o momento, onde se sabe, é o único planeta com condições de abrigar a vida. Vamos ver algumas curiosidades da Terra aqui na lousa? Posso ler? Pode sim. A distância do Sol é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. A velocidade orbital média é de 29,69 km. O diâmetro equatorial é de 12.756,3 quilômetros. A área da superfície é de 5,10.072 milésimos de milésimo vezes 10 elevado a 8 km quadrados. A massa é 5,9742 vezes 10 elevado à 24ª potência de quilos. A temperatura superfície é 15 graus. A translação é de 365,2564 dias. A rotação é de 23,9345 horas. Muito bem, essa é a ficha completa do nosso planeta. Alguns cientistas acreditam que por volta de 4,5 bilhões de anos atrás que a Terra se originou, e por volta de 3,5 bilhões de anos que começaram a surgir um conjunto de sistemas vivos e a biosfera. A Terra é um corpo do Sistema Solar composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros componentes, que deixa ela mais densa do que outros corpos. Professor, mas o que é esse tal de campo magnético? É um ímã? Isso mesmo, Chique. No centro da Terra é como se fosse um ímã gigante, que em seu entorno produz o campo magnético. O inglês William Gilbert usou a terrela, que é um ímã esférico apoiado por uma agulha. O eixo do campo tem uma inclinação de 11 graus do eixo de rotação terrestre. Em altas temperaturas no interior da Terra, deixa de existir os magnetos permanentes, então passa a ter as correntes elétricas que favorecem o campo magnético global. Porém, vem diminuindo em cerca de 0,05% ao ano. Se continuar desse jeito, daqui a 4.000 anos, esse campo estará nulo. Tem como descobrir quantos anos a Terra tem? Os cálculos são feitos através das rochas radioativas encontradas na crosta. Com essa amostra é identificado traços solidificados da época. A mais antiga encontrada é 3,8 bilhões de anos na Groenlândia. Como é a estrutura geográfica? O planeta Terra é formado por materiais sólidos, líquidos e gasosos, que são encontrados nas camadas concêntricas. Essas camadas vêm de dentro para fora, e são: a estrutura interna é formada por barisfera ou núcleo, cima ou cial, manto. A estrutura externa é formada por litosfera, hidrosfera e atmosfera. O que é núcleo? O núcleo é a parte interna do planeta, que tem sua composição, o núcleo interno e externo. Como é o núcleo interno? O núcleo interno é formado por ferro e níquel. Tem uma temperatura que pode atingir a 4.000 ou 5.000 graus Celsius e vai de cerca de 5.1 mil quilômetros até o interior da Terra. Como é o núcleo externo? O núcleo externo é composto por uma composição metálica, que reage como líquido, pois seus componentes estão em estado de fusão, e vai de 2,9 km até 5,1 mil quilômetros. O que é o manto que você falou antes? Esse manto é uma camada intermediária, acima do núcleo. Tem uma espessura de 2,9 mil quilômetros, e é composto por uma matéria chamada magma, que permanece em estado de fusão. O que é crosta terrestre? É uma camada de litosfera superficial, composta por 1% da massa do planeta, e só teve origem por conta do resfriamento do magma, e é dividido em 3 tipos de camadas: superficial, intermediária e inferior. Como é a camada inferior da crosta? A camada inferior é a basáltica, possui semelhanças a basalto e também pode ser
ser chamado de cima. E a camada intermediária da crosta? A camada intermediária é a granítica. Ela é composta por rochas parecido com o granito e também pode ser chamada de sial. E a camada superficial da crosta? A camada superficial é sedimentar, que possui rochas, podendo atingir vários metros de espessuras em certos pontos dessa camada, e havendo lugares que não possuem elas. Que interessante, professor. A atmosfera da Terra é dividida em troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a primeira camada da superfície terrestre. São os 10 primeiros quilômetros. Abriga 75% da massa total da atmosfera. Sua temperatura pode chegar a 6,5 graus Celsius por quilômetro. Havendo essa queda, nessa camada é encontrado o ar usado na respiração de plantas e animais, e é composta por nitrogênio, oxigênio e gás carbono. Já na segunda camada é a estratosfera. Entre as camadas de uma para outra, há uma queda que logo se estabiliza e aumenta chegando a 0 graus. Nessa camada é encontrado gás ozônio, responsável pela barreira e proteção dos raios ultravioletas, que pode chegar a 50 km de espessura. Na mesosfera, a temperatura volta a cair, chegando a menos 80 graus Celsius, a cerca de 80 km de altitude. Depois de atmosfera, não é efeito dos fenômenos meteorológicos, que são as quedas de temperatura, desde a primeira camada. A termosfera também pode ser chamada de ionosfera. É dado esse nome porque concentra uma grande quantidade de íons. O ar é rarefeito, que são as partículas carregadas de eletricidade. Possibilita as ondas de rádio. Tem como predominância o gás hidrogênio. É carregada eletricamente pelos raios solares. A exosfera é a última camada, é o limite da atmosfera, que separa do espaço sideral, e tem uma espessura de 10.000 km. Ela possui muito espaço vazio entre os gases, por esse motivo não possui ar para respirar, e é muito fria. Lá que ficam os satélites artificiais, que sofrem um decréscimo no raio de sua órbita por conta do confronto com as moléculas de gases, e tendem a cair sobre a Terra. É tão curioso, né, professor? Como tudo isso funciona, né? Parece mágica. Verdade, Chique, mas com muitos estudos, vão se descobrindo tudo aos poucos. Vamos às perguntas? Vocês aí de casa podem deixar suas respostas nos comentários. Vamos lá, professor. O que é a crosta terrestre? É uma camada litosfera superficial, composta por 1% da massa do planeta, e só teve origem por conta do resfriamento do magma. E é dividido em 3 tipos de camadas: superficial, intermediária e inferior. O que é a exosfera? A exosfera é a última camada. É o limite da atmosfera, que separa do espaço sideral. Tem uma espessura de 10.000 km. Possui muitos espaços vazios entre os gases. Por esse motivo, não possui ar para respirar e é muito fria. Lá que ficam os satélites artificiais que sofrem um decréscimo no raio de sua órbita por conta do confronto com as moléculas de gases e tendem a cair sobre a Terra. E como é a camada inferior da crosta? A camada inferior é a basáltica. Possui semelhanças ao basalto e também pode ser chamada de cima. O que é esse tal campo magnético? Fica no centro da Terra e é como se fosse um ímã gigante, que em seu entorno produz um campo magnético. Como é o planeta Terra? O planeta Terra é o terceiro planeta e o quinto maior do sistema solar. É formado pela maior quantidade de água, 71% de sua superfície. Com as placas tectônicas e o campo magnético, tem mais forma esférica e com os polos achatados. Como é o núcleo da Terra? O núcleo externo é composto por uma composição metálica que reage como líquido, pois seus componentes estão em estado de fusão e vai de 2,9 km até 5,1 mil km. Como é a troposfera? A troposfera é a primeira camada da superfície terrestre. São os 10 primeiros quilômetros, abriga 75% da massa total da atmosfera. Sua temperatura pode chegar a 6,5 graus Celsius por quilômetro, havendo essa queda. Nessa camada é encontrado o ar usado na respiração de plantas e animais, e é composta por nitrogênio, oxigênio e gás carbono. Muito bem, turma, parabéns, acertaram tudo. Bom, turma, por hoje é só. E até a próxima aula. Tchau!